Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje em dia tem sido muito comum é, problemas neurológicos, vamos botar assim, é, transtornos de déficit de atenção, o chamado TDAH, né? Os transtornos autistas, que muitos me perguntam a respeito disso, os transtornos bipolares, tanto em crianças quanto em adultos. Isso está sendo cada vez mais comum de acontecer. Está acontecendo isso com uma intensidade muito grande. E os cientistas eles não estão entendendo o porquê desse aumento tão grande desses transtornos. As pessoas estão demonstrando uma neurodiversidade. São Vocês sabem, vocês conhecem, eu já botei até aqui para vocês no canal, as ondas alfa, as ondas beta, as ondas teta, vocês já conhecem as frequências, correto? Essas frequências todas existem dentro do nosso cérebro. Então o nosso cérebro, dentro dele, já produz essas ondas alfas, essas ondas beta, essas ondas teta, e estão se expandindo, estão aumentando a frequência, né? Como se a gente estivesse escutando as ondas no rádio e aumentasse o volume. E isso está dando toda essa diversidade, essa diversidade neurológica nas pessoas, tá? Isso dentro de uma sociedade tóxica que a gente vive dentro de umas cidades e as cidades têm uma sociedade tóxica. Elas estão se apresentando de uma forma muito, não digo radical, mas essas neurodiversidades elas estão se apresentando de uma forma que as pessoas veem como negativas. Né? O autismo, por exemplo. As crianças com autismo, os adultos com autismo, com TDAH, são pessoas extremamente inteligentes, com uma sensibilidade incrível, uma capacidade de raciocínio muito rápido. Algumas dessas crianças já estão vindo até com o ouvido absoluto, elas escutam a música uma vez, já guardam, outras já vêm com memórias de vidas passadas, até mesmo com uma facilidade muito grande dentro da matemática, dentro da física. E esse aumento de raciocínio, essa inteligência superior que está vindo, né, ela junto com essa inteligência superior, ela se apresenta com um grau de TDAH, com um grau de autismo, com um grau de bipolaridade. Tá? Por quê? Porque a nossa sociedade é muito tóxica. A gente ainda está vivendo dentro de uma psicosfera muito pesada. E por essas novas crianças que estão nascendo com essas dificuldades, que não são dificuldades, né? São neurodiversidades. O cérebro deles funciona de uma forma diferente do nosso. Eles são mais rápidos, mais práticos, mais inteligentes, com uma capacidade de memória muito maior do que a nossa. E pela nossa sociedade tem essa atmosfera ainda muito tóxica, tá? Eles não estão conseguindo aflorar todos esses sentidos, todos esses dons que já nasceram com eles. E os cientistas da Terra, a medicina da Terra, os nossos irmãos extraterrestres disseram que no futuro haverá a união da ciência com a espiritualidade. Aí sim a gente vai desenvolver muito nessa parte da medicina. Mas enquanto não existe essa união da ciência com a espiritualidade, a ciência sozinha ela não aceita. É como se fosse não aceitar uma espiritualidade superior naquela criança. Então o que eles fazem? Eles dopam. Eles dão o famoso tarja preta para dopar aquele cérebro, ou seja, diminuir a capacidade de raciocínio e a capacidade das ondas vibracionais daquele cérebro para a criança. É como se fosse um retardamento, entre aspas, tá? Não seria muito bem essa palavra,
mas para diminuir a capacidade cerebral para se equiparar à nossa, que já estamos aqui encarnados. Então, eles não estão compreendendo espiritualmente o que é um autista, o que é um TDAH, o que é um déficit de atenção. São irmãos nossos que já estão nascendo com um grau vibracional muito maior do que o nosso. São essas crianças novas, são essas crianças cristal, essas crianças diamantes que já estão nascendo prontas para uma densidade, para uma vibração do planeta maior. Elas já vêm prontas para uma quinta densidade, para um mundo de regeneração. E essas crianças, esses jovens adultos, esses adolescentes, eles já vêm preparados para trazer. Vocês podem reparar que eles têm uma moral muito maior do que a nossa. Quando nós tínhamos a idade deles, vamos botar assim, tá? Estou falando de nós mesmos, né? Não todo, não estou generalizando não. Eles têm a moral maior do que os pais deles. Os pais deles, quando tinham a idade deles, faziam coisas que eles já não fazem. Então eles já estão vindo prontos para essa nova densidade, para esse novo mundo, para essa nova terra. Eles já vêm, são eles que vão trazer a nova sociedade, as novas leis, a nova medicina, a nova economia, o novo sistema político, a nova forma de pensar, porque eles já vieram prontos com essa nova forma de pensar na cabeça, tá? Então todos eles estão sendo catalogados como autistas, mas não são autistas, são crianças que estão à frente da gente. Eles já estão um grau à frente da gente. Não é como a medicina da Terra está pensando. Por isso é que eu digo que tem que haver a união da ciência com a espiritualidade para eles poderem entender essa evolução da espécie que está acontecendo. As crianças autistas, até mesmo as com TDAH, com déficit de atenção, vocês já repararam que a grande maioria delas, vamos fazer uma pausa aqui, existem graus de autismos diferentes. Eu estou falando dos autistas leves e os medianos, que tem aqueles autistas que são catalogados como autistas, que são muito agressivos, que agridem o pai, agridem a mãe, agridem as pessoas e se autoagridem também. Isso não é autismo, isso é uma outra coisa, tá? Isso não é autismo. O autista são aquelas crianças quietas, pacatas, que vivem isoladas, que não gostam de muita gente em volta, não gostam de muito barulho, não gostam de muito tumulto. Eles são muito ligados a uma rotina, né? Eles são muito práticos, mas dentro daquela rotina. Se você tirar eles daquela rotina e levar para um outro meio ambiente, eles ficam meio perdidos. Isso é o verdadeiro autismo. Vamos voltar agora para onde a gente estava. O autista, ele é mais carinhoso, ele é mais amoroso, ele transmite até um certo amor pelo olhar. Coisa que as outras crianças, nós na nossa época, não fazíamos. São crianças que já estão nascendo com um chip completamente diferente da gente. Eles pegam isso aqui, 3 anos de idade, blá, 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 parece que usaram isso a vida inteira. Eles já trazem alguma coisa na memória deles, de vidas passadas, até mesmo de vidas em outros estados de consciência, outros planetas mais evoluídos, eles já trazem essas recordações dentro deles. Então a tecnologia é muito mais fácil para eles do que para nós, né? Você pega uma criança de 5, 6 anos de idade e um senhor de 70, 80 e coloca um computador, o senhor de 70 e 80 ele tem muita dificuldade de entender a nova tecnologia. As crianças de 5 anos de idade, em 5 minutos já estão fazendo tudo. Muito melhor do que o de 70, 80. Então eles já trazem toda uma facilidade, toda uma nova forma de ver o novo. Então, gente, vocês que têm em casa crianças, adultos, adolescentes, não importa, que tenham algum tipo desse transtorno, ou TDAH, ou autismo, ou bipolaridade, essas neurodiversidades que estão acontecendo, tratem muito bem essas crianças, porque elas são o nosso futuro. Aquilo ali somos nós na próxima encarnação. Nós também vamos vir dessa forma, com uma nova maneira de pensar, um novo tipo de raciocínio e uma nova maneira de ver e encarar a vida. Isso é muito importante que eu estou falando.
Porque quando a mãe vê que o filho é diferente dos outros, leva direto para o médico. Né? Eu estou falando das mães e pais não despertos, né? Que não estão entendendo a transição planetária ainda. Levam direto para o médico. O que o médico faz? Taca ali remédio. Primeiro fazem 57 milhões de exames. Como não descobrem nada, dão remédio para diminuir a capacidade cerebral da criança, para entorpecer a mente. Tá? Prestem muita atenção, não cometam esse erro. Intuam ele, ou melhor, auxiliem a esses espíritos a desenvolverem essas capacidades dele. Veja, observe qual é o ponto forte daquele espírito. É música, é arte, é matemática, é física. E auxilie ele, ajude eles a desenvolver aquilo de uma melhor forma possível. Ensinando para eles sempre que existe um mundo espiritual, que existe um Deus, junto com esse incentivo que vocês vão dar para essas capacidades dele, junto com isso, uma educação espiritual que eles vão aceitar de uma forma que vocês vão ficar muito impressionados. Tá? Aproveitem muito bem essas novas crianças que estão surgindo aí, gente. Eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Eles têm com essa sensibilidade muito mais aberta do que a nossa, eles podem sentir todo o meio ambiente. Então, por isso que tem alguns lugares, vamos supor que vocês vão visitar um amigo na casa dele. Se aquele ambiente não estiver equilibrado energeticamente, espiritualmente, seja como for que vocês entendam, a criança autista, o TDAH, que mostra alguma dessas diversidades, ele vai sentir aquele ambiente pesado. Então ele não vai se sentir bem ali, ele vai chorar, ele vai fazer pirraça, ele vai querer ir embora. Vocês têm que começar a compreender a reação dessas crianças, como é completamente diferente da nossa. E toda reação tem uma raiz. E aquela raiz você tem que observar. Olha, quando eu levo na casa de fulaninho, ele chora, quer ir embora, nunca quer ir, faz pirraça. Por quê? Porque ali, e na casa da vovó ele não faz isso, na casa do outro fulaninho não faz isso, quando eu levo ele no parque ele não faz isso, só na casa desse ou na casa daquele, ou quando tem algum tipo de bar ou ambiente que tem alguma energia pesada, ele faz isso. Você já começa a notar que a sensibilidade dele é diferente da nossa. Então, gente, prestem muito bem atenção nessas crianças, porque essas crianças são o nosso futuro. São eles que vão reconstruir a nossa terra e eles somos nós amanhã. Tá bom? Um grande abraço.